Nós estamos conversando sobre uma série de reflexões chamada Por um Fio. E eu falei na semana passada que pode ser que você já tenha passado, tenha ficado nesse lugar em algum momento da sua vida, por um fio. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre a vulnerabilidade. E falei sobre Pedro. A história de Pedro. Hoje nós vamos conversar sobre um outro tema, e para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 18. 1 Reis, capítulo 19. Vamos orar antes. Senhor, fala ao nosso coração, à medida que nós vamos lendo esse texto, que o Senhor revele para nós a Tua graça e a Tua vontade para a nossa vida e nos fortaleça. Em nome de Jesus eu oro. Amém. 1 Reis 19 diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem, se até amanhã a essas horas eu não houver feito com a tua vida como você fez as deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia. Sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que meus pais. E deitado, debaixo do arbusto, adormeceu. Então um anjo tocou e disse: levanta e come. Ele olhou, e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas de uma vasilha d'água, e tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e lhe disse: levanta e come, porque a viagem vai ser muito longa. Ele se levantou, comeu, bebeu, e com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, o que você faz aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas pela espada, e fiquei eu, somente eu, e agora procuram tirar a minha vida. E Deus lhe disse: vem para fora, e sobe um monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande, forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto.
Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo. E depois do fogo, veio uma voz mansa e suave. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa. E saindo ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, o que você faz aqui? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas pela espada, e fiquei eu, somente eu, e agora procuram tirar a minha vida. Então o Senhor lhe disse: vai e volta por onde você veio, o deserto de Damasco. Quando você chegar lá, você vai ungir a Ezael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nice, ungirá sobre rei sobre Israel. E a Eliseu, o filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Azael, Jeú matará. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas deixarei 7.000 em Israel. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Quero lhes falar hoje sobre um dos sentimentos mais nocivos na alma. Eu vou tirar essa expressão dos. Eu vou ser bem objetivo. Quero lhes falar hoje sobre o sentimento mais nocivo na alma. Um sentimento que vai contra a razão e contra toda a sanidade humana. Eu lhes falo hoje sobre o desespero. Se na semana passada eu falei sobre a vulnerabilidade, hoje eu lhes falo sobre o desespero. Esse sentimento que coloca a nossa vida por um fio. A comunidade da saúde mental, eles definem o desespero como uma profunda e existencial desesperança, desamparo, impotência e um pessimismo muito sério e muito grave sobre a vida e sobre o futuro. Um psiquiatra chamado, eu vou tentar aqui porque é um nome, não é? O primeiro nome até que vai, Viktor, me perdoe a pronúncia, Frankl, deve ser assim que diz, um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Ele trabalhou no campo de concentração durante o Holocausto em Auschwitz. E o tema de Auschwitz tem me acompanhado já desde o ano passado. Eu tenho lido muito sobre isso. E como esse psiquiatra trabalhou no campo de concentração, a experiência no campo de concentração tornou ele muito especialista quanto ao assunto do desespero.
E ele definiu o desespero com uma fórmula que eu achei fantástica. Victor define o desespero da seguinte maneira, que desespero é igual a sofrimento menos significado. Formulinha básica. Desespero é igual a sofrimento menos significado. Nessa fórmula que o Victor trouxe, ele foi muito feliz quando ele traz o elemento do menos significado. Quando ele traz o assunto do significado para o diálogo do desespero. Eu achei que ele foi muito feliz. Porque se nós perdermos o significado, tanto daquilo quem a gente é, quanto daquilo que a gente faz, se nós perdermos o significado, não sobra absolutamente mais nada. Não sobra mais nada. O texto que eu li para vocês, e que vocês acompanharam de Romanos, de 1 Reis, capítulo 19, que contam um trecho da história do profeta Elias, para muita gente, a história de 1 Reis 19 é a história de um homem que enfrentou uma depressão profunda. Eu já ouvi, não sei quantos sermões, quantas reflexões, quantos textos falando sobre a depressão e linkando a depressão à história do Elias, principalmente nesse texto. Para muita gente, eu estou com Romanos na cabeça. Para muita gente, 1 Reis 19 é um texto que fala sobre depressão. Eu debrucei nesse texto a semana toda. Eu estou lendo esse texto desde segunda. Eu estou a semana toda lendo, relendo, grifando nessa Bíblia, grifando em outra. Eu li a semana toda esse texto, eu cheguei numa conclusão. Esse texto para mim não fala sobre depressão. Esse texto para mim fala de desespero. O desespero por perder o significado daquilo que o profeta fazia e daquilo que o profeta era. E eu quero convidar você a detalhadamente nós olharmos para a história de desespero de um homem cuja vida ficou por um fio. Para que essa história seja um espelho, que ao olharmos para o desespero de um profeta, você seja capaz de hoje encontrar o seu desespero. Porque nessa semana toda, ao lendo 1 Reis 19, todas as vezes que eu li, eu me deparei com os meus. E eu quero muito, e eu vou tentar ser o mais calmo possível, porque foram tantas lições, que eu vou tentar ser o mais sereno, o mais calmo possível, para passar para vocês o que foi ministrado ao meu coração. Porque o meu objetivo hoje é para que você que está vivendo por um fio, por conta desse sentimento danoso chamado desespero, que você saia daqui pacificado na alma. E se tem uma palavra que ela é rica no Evangelho, é pacificação. É quando aquilo que está tumultuado diante dos nossos olhos vai sendo pacificado. Aquilo vai acalmando. Como se fosse um processo de decantação. Vai decantando.
E a sujeira fica lá embaixo. E você olha assim, ok. A minha oração hoje é que você encontre paz no seu desespero. Elias era um profeta. E como um profeta, o Elias falava das coisas de Deus. Ele falava das coisas de Deus. E é muito interessante a história do Elias, porque o Elias era aquele típico profeta assim, incisivo. O Elias era aquele profeta forte, arrojado. O Elias era aquele profeta corajoso, que não tinha medo de olhar nos olhos das pessoas e dizer assim, você está em pecado e você vai morrer. Esse era o Elias. O Elias era o típico profeta apaixonado por aquilo que se fazia, em nome de Deus. Era o típico cara realizado por aquilo que ele era. Ser boca de Deus, para o Elias, no mundo em que ele vivia, era o significado do seu ser. Ele estava realizado em ser profeta. Estava tudo certo. E tem um evento na história do Elias que marcou isso profundamente, que mostra que tipo de profeta ele era. O dia que ele chegou e desafiou, com muito tom de ironia, os profetas de Baal, que era esse Deus falso. Ele olha para os profetas de Baal e diz assim, vocês são tudo uns tolos. Eu vou desafiar vocês aí. O Elias era aquele cara, hoje, aquele profeta pentecostal, que não tinha medo do fogo, que não tinha medo do demônio e que não tinha medo de ninguém. Ele desafia os profetas de Baal e a história diz que os profetas de Baal perderam o desafio porque o Elias mostrou para todo mundo quem era o verdadeiro Deus, que não era Baal, que Baal era um Deus morto, e ele mostrou que o Deus verdadeiro é o Senhor dos céus e da terra. Só que como se não bastasse, sabe o que Elias fez? Além de humilhar aqueles caras, dizendo para eles que eles eram mentirosos e que eles acreditavam num Deus falso, o Elias matou todos os caras. O Elias levou eles para um vale e matou um por um. O Elias fez a limpa geral. A limpa geral. A consciência e o sentimento de significado. Veja bem essa palavra, significado. A consciência e o sentimento de significado que fazia dele um profeta, estava muito bem resolvido, ele estava muito bem resolvido com isso. Até que, sempre tem um até que, né? Até que, o Elias recebe um recado. O Elias recebe uma mensagem de WhatsApp sobre aquilo que ele tinha feito com os profetas que ele tinha matado. E a mensagem que o Elias recebeu no seu WhatsApp vinha diretamente do palácio. Naquela época do profeta, quem era rei era o Acabe. E a Bíblia diz que o Acabe foi o pior rei de Israel, até ele. O pior rei era o Acabe. Se já não bastasse o cara já não ser legal, esse rei, para aumentar a imagem de periculosidade do rei, ele era casado com uma mulher, se não era igual, pior do que ele. A mulher do rei se chamava Jezabel. Se o povo tinha medo do rei, da mulher dele, então nem se fala. É aquela coisa, mulher braba, né? Eu vou parar porque, né? Vou parar aqui. Jezabel. Quando a Jezabel soube
do que o profeta tinha feito, o profeta Elias, tinha feito com os profetas de Baal, ela disse assim: eu quero mandar uma mensagem pessoal, não é pelo WhatsApp do palácio, não, é pessoal. Mande um recado para o profeta Elias. E o recado foi uma ameaça. A palavra de Jezabel era o seguinte: olha o que ela mandou para o Elias: que os deuses me castiguem, se até amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com você o que você fez com os profetas de Baal. Ponto final. Eu não sei se você já recebeu a ameaça de uma mulher, mas essa ameaça levou o profeta Elias a um caminho que ele nunca tinha andado na vida. A ameaça de Jezabel levou o profeta Elias ao caminho tenebroso da existência humana, o caminho mais tenebroso da existência humana, chamado desespero. Desespero. Quando o Elias ouviu o recado que veio do palácio da rainha, diz o texto que ele fugiu para se salvar. E ele foi para Berseba. Berseba era um deserto. E quando ele chega na entrada de Berseba, o Elias não andava sozinho, o Elias tinha um pupilo, que era o Eliseu, era o cara que estava olhando para ele e dizia assim: nossa, eu quero ser igual a ele quando crescer. Quero ser um profeta igual a ele. Era isso que o Eliseu queria. Quando chegou na entrada do deserto de Berseba, o Elias olhou para Eliseu e disse assim: você vai ficar aqui. Sim, senhor. O Eliseu ficou. E diz o texto que o Elias entrou no deserto de Berseba sozinho. E diz o texto que ele andou um dia. É muito para você andar no deserto. E quando ele andou um dia, diz o texto que ele encontrou um arbusto. Ele sentou debaixo desse arbusto, ele olhou para o céu e ele disse assim para Deus: chega. Mas ele disse mais. Ele falou assim: eu quero morrer agora. Para mim já deu. Eu quero morrer. E diz o texto que ele deitou e dormiu. Eu quero pensar um pouquinho sobre essa postura dele, porque o Elias não teve medo só de uma ameaça. O Elias cansou de fazer o que ele fazia em nome de Deus. Ele disse: basta. Aí você diz assim: isso é um elemento que aconteceu só com Elias. Não, não aconteceu só com Elias, não. Aconteceu com Isaías, aconteceu com Jeremias, aconteceu com o Vila. Vocês conhecem o Vila? Basta. O Elias, aqui, ele cansou de fazer o que ele estava fazendo em nome de Deus. E o desespero fez ele desistir. Mas o desespero do Elias
Não fez ele desistir apenas do que ele fazia. O desespero do Elias fez ele desistir de quem ele era. E é muito interessante, porque no nosso desespero, o que a gente mais quer na vida é reencontrar aquela pessoa que a gente era antes do desespero. Quando a gente está desesperado, o que a gente mais quer é reencontrar aquela pessoa que a gente era antes de ficar descabelado e antes de olhar para o céu e dizer assim, eu estou por um fio, eu vou cair. E como a gente não encontra, como a gente não reencontra essa pessoa antes do desespero, a morte, ela passa a ser uma opção plausível. O abandono de tudo, não apenas daquilo que você fazia enquanto uma tarefa, mas um abandono de quem você era, ou de quem você é. Literalmente, sabe o que o Elias fez? Ele jogou a toalha. Elias jogou a toalha. Me fez lembrar do que Kierkegaard disse sobre o desespero. Kierkegaard diz o seguinte, que o desespero é a doença para a morte. O desespero é a doença para a morte. A situação de Elias, ela nos ensina que o desespero não foi e não é apenas o abandono de uma tarefa que se faz, mas o desespero pode ser também um abandono de si mesmo. Eu quero a morte, eu abandono a mim mesmo, não tem mais sentido. Continuando a história, diz o texto que o Elias dormiu. E sinceramente eu não acho que ele tenha dormido apenas por uma exaustão física, depois de ter caminhado um dia no deserto. Eu acredito que juntamente com a exaustão física, nós temos aqui a figura de alguém que estava exausto emocionalmente. E diz o texto que depois de ele olhar para o céu e dizer, já basta, eu quero morrer, acaba com essa história. Diz o texto que ele dormiu. E depois de um tempo dormindo, a história diz que um anjo de Deus o tocou. Um anjo de Deus o tocou. E eu gostei demais dessa construção. Porque o Elias dormiu no desespero. Ficou sozinho. E quando ele dormiu no seu desespero, um anjo o tocou. O anjo tocou quem estava intocável pela solidão, pela angústia e pelo desespero. O Elias estava intocável. Ninguém conseguiria chegar até ele. No meio daquele lugar, o anjo o tocou. E quando o anjo tocou, o anjo deu aquela acordada, né? Ei! E quando Elias acorda, o anjo foi bem curto e grosso com ele. O anjo disse assim, levanta e come. Acabou. Foi só o que o anjo disse. O Elias olhou na cabeceira, onde ele estava deitado, e viu que tinha uma jantinha divina preparado para ele. Deus providenciou para Elias o mantimento da vida. Porque pense só, no deserto, sem uma marmitinha pronta, Elias estava fadado a morrer. A oração dele acontecia assim, rapidinho, sem muita ajuda. O anjo tocou e disse, levanta e come. Eu chamei isso de simplicidade feroz.
simplicidade feroz. Porque Deus oferece, no básico da existência humana, o suficiente para o Elias, e o suficiente para o Vila, e o suficiente para você perceber a esperança no meio do desespero. Porque comer e beber é uma coisa simples, é o básico da existência. E como é difícil para a gente perceber que a esperança de Deus também habita na simplicidade. A esperança de Deus não habita nas coisas sobrenaturais apenas. A esperança de Deus habita naquilo que você faz de mais simples no dia a dia. Pode acreditar, como comer e beber, a esperança de Deus está ali. O Elias levantou, ele comeu, ele bebeu, e diz o versículo 6, que depois que ele comeu e bebeu, ele voltou a? Não. Deitar. E é diferente. Eu fui proposital aqui, peguei vocês assim, fui sacana. Diz o texto que, tendo comido e bebido, voltou a deitar. Ele não dormiu. É claro, não tinha mais sono. Mas ele deitou. E o ato dele ter comido, e ter bebido, e deitar, é uma ação intencional de entrega. Alguém que comeu, alguém que está com o bucho cheio, mas alguém que está com a alma vazia. Então ele deita, porque ele diz assim, eu não mudei de ideia. Eu comi, mas eu quero morrer. Eu estou deitado, eu me entrego. É uma postura de alguém que está sufocado pelo desespero. E diz o texto que quando ele voltou a se deitar, o anjo voltou. Como um sinal maravilhoso, de que mesmo que eu e você venhamos a voltar, a deitar na cama dura da angústia, de que mesmo que eu e você venhamos a voltar a deitar na cama dura e espinhosa do desespero, Deus vem. É como se Deus dissesse assim para a gente, todos os dias no nosso desespero, levanta e vive. E a gente diz assim, tá bom. Não dá. E a gente cai de novo. E a insistência do anjo é a insistência de Deus em dizer para nós, eu vou até você mesmo quando você não tem força para vir até mim. Eu vou. E aí o anjo olhou para ele e disse assim, Elias, repetiu as mesmas palavras, levanta e come. Estava bom esse negócio, né? Porque estava comendo de graça, né? Depender de Deus não é uma tarefa tão fácil, mas o cara estava tranquilo. Levanta e come. Mas agora o anjo traz uma outra informação. O anjo diz assim, levanta e come porque a viagem vai ser longa. Eu quero grifar isso, porque a viagem será longa. Deus queria que o Elias tivesse uma viagem. E era uma viagem para a saída do desespero. E essa viagem de saída do desespero, ao contrário do que a gente gostaria, ao contrário do que você pode ouvir por aí, a saída do desespero não é algo simples e não é algo rápido. Lamento dizer isso para você. Mas a saída do desespero não é um caminho simples e não é um caminho rápido.
Porque a saída do desespero, ela precisa ser vista como uma jornada longa, onde todos os dias você dá um passo, e cada passo que você dá num dia é importante demais na sua caminhada. Um passo. Porque no desespero, a gente não dá conta de correr. Tem gente que diz assim, não, quando eu fico desesperado eu corro rápido. Mas à medida que você corre rápido, o seu fôlego também diminui por conta da aceleração. Já tentou correr desesperadamente? Cachorro. A pastora às vezes encontra um negócio desse quando vai fazer visita lá no interior, né? O cachorro vem atrás do pastor e o pastor sai correndo desesperado, mas no meio do caminho, ele fala assim, não vou dar conta. Não vou dar conta. Sumiu o fôlego. Claro, porque o seu coração está pulando mais do que você. Não vai dar conta de respirar mesmo. Levanta e come, porque a viagem vai ser longa. Vale lembrar que a comida para essa viagem, da saída do desespero, é uma comida que foi dada por Deus. Porque esse lugar de angústia e esse lugar de desespero não é o lugar que Deus quer nos ver. Deus não quer nos ver nesse lugar de desespero. E diz o texto que Elias tem uma jornada de 40 dias e de 40 noites. Saindo de Berseba, ele sai do deserto de onde ele estava, e sabe para onde ele vai? Para o Horebe. Você sabe o que é o Monte Horebe? O Monte Horebe é chamado de Monte de Deus. Sabe por quê? Porque foi no Monte Horebe que o Moisés falou com Deus. Foi no Monte Horebe que o Moisés recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. O Horebe é o monte de Deus. Olha que interessante e que cômico. Ele sai do deserto de Berseba, alimentado, a viagem seria longa, demorou 40 dias e 40 noites, e ele foi até o monte de Deus. Isso é muito interessante. Porque o Elias não saiu à deriva. Ou talvez tenha saído e Deus tenha conduzido ele. Ele está desesperado, mas alimentado o bastante para ir até o monte de Deus. Porque Elias está indo para um encontro. E Elias está indo para um encontro com Deus. E para aqueles que acham que esse encontro com Deus, para quem está desesperado, para quem acha que esse encontro com Deus é uma coisa fácil, eu lamento, mas a verdade é que esse encontro com Deus, quem está desesperado, também é uma coisa muito difícil. Elias teve que andar 40 dias. E ele teve que andar 40 dias com os seus pensamentos. Ele teve que andar 40 dias relembrando não só o que ele havia pedido para Deus, relembrando talvez a sua história, talvez com a imagem da Jezabel na cabeça que vinha e voltava como flashes, com o anjo tocando ele. Imagine a cabeça desse cara, andando 40 dias, sozinho, para ter um encontro com Deus. Isso nos sugere não apenas uma perseverança para a gente ir até Deus no meio do nosso desespero, buscá-lo por um período de insistência longo, mas andar 40 dias e 40 noites até o monte de Deus sugere não apenas perseverança, mas sugere também paciência. Porque no desespero, a gente não precisa ter só perseverança. No meio do desespero, nós precisamos também aprender sobre
paciência, essa postura de caminhar lentamente até o Senhor. E vou te falar, a Bíblia, ela está cheia de pacientes desesperados. E aí pacientes você pode interpretar de dois modos, paciente enquanto doente e paciente enquanto paciência. A insistência paciência, a insistente paciência da mulher hemorrágica, que sofreu há 12 anos e que esperou o momento certo, escondida, pelo menos no plano dela, para tocar nas vestes de Jesus. A paciência da família de Lázaro, que foi até Jesus para chamá-lo, e no meio do caminho encontra uma mulher que toca nas vestes de Jesus, e Jesus está indo para curar o Lázaro, e Jesus para saber quem foi que tocou no meio de uma multidão. Oh meu Deus, haja paciência. A paciência do Zaqueu em cima de uma árvore, esperando pacientemente que o mestre passasse só para dar uma olhadinha. Todos desesperados na alma, mas com uma paciência que os fez caminhar até Jesus com passos lentos. Lentos, quase que sem fôlego, mas lentos, e andando. Quando Elias chegou no monte de Deus, depois de 40 dias e 40 noites, ele descobre uma caverna, bem sugestivo para quem está desesperado e para quem pediu a morte. Ele encontra uma caverna e ele entra no fundo dessa caverna, numa clara e numa típica disposição de se proteger, enclausurado de todos, enclausurado do mundo, e quem sabe até enclausurado de Deus. Eu estou dentro de uma caverna aqui, ninguém vai me achar, agora eu vou definhar aqui dentro. Quando o desespero tem a toada nas nossas vidas, a gente também procura um lugar de isolamento, um lugar de enclausuramento. Geralmente é o quarto, escuro, com edredom, o banheiro, com o chuveiro ligado, onde você chora para ninguém ouvir. Seu desespero é o carro, com os vidros levantados, enquanto você está no trânsito indo para o trabalho. Interprete a caverna como você quiser, porque a gente é bem criativo para entrar nela. Mas aí você diz assim, pastor, mas essa história aí do Elias tem um furo. Tem um furo aí. Eu vou te perguntar, por que tem um furo? E você vai dizer assim, não, porque o Elias estava no monte de Deus, ele foi buscar a Deus, aleluia, glória a Deus. Sabe aquele povo que diz assim, você está desesperado? Vai orar. Me dá paciência, Senhor. Eu não estou dizendo que orar não resolve, ok? Não disse isso. Tem hora que nem orar a gente consegue. É por isso que eu gosto muito de quando Jesus ensina a orar, abrindo um parêntese. Quando ele diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta e teu pai que te vê em secreto. Ou seja, o verbo lá não é ouvir, é ver. Isso me tira um peso da alma, porque a oração é o lugar onde eu sou visto. Então tem horas que eu só quero ser visto, eu não quero falar. Eu só estou assim. E aí você vai dizer assim, não, mas o Elias ele foi para o monte de Deus.
Ele foi sim. Mas ir para o monte de Deus não significa que ele estava despido do desespero, ou despido das consequências emocionais do desespero, porque você sabe o que o desespero faz com a gente pira emocionalmente, a gente vai no chão, a gente fala o que a gente não queria, a gente faz o que a gente não queria, a gente se perde, é um abandono de nós mesmos. Assim como Elias estava no monte de Deus, dentro de uma caverna desesperado, talvez você esteja dentro de uma igreja desesperado, ouvindo também alguma coisa. A história não é diferente. Diz o texto que o Elias entrou na caverna e dormiu. O cara não estava bem, não, queria só ficar deitado. Ele dormiu, ele passou a noite. Só que desta vez aconteceu algo diferente. Porque dentro da caverna, Elias ouviu uma voz. E a voz que chegou a Elias, disse para ele assim: Elias, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui hoje? Elias, o que você está fazendo aqui, cara? E eu acho interessante a pergunta, porque eu tenho uma leve impressão de que em alguns momentos da nossa vida, em alguns momentos dentro da história bíblica, eu vejo Deus querendo se revelar a nós, não com afirmações do tipo dizendo eu sou, mas Ele quer se revelar a nós fazendo perguntas. Deus olhou para Adão e depois que ele pecou e disse: onde você está? Quem é pai, tem criança pequena, sabe o que é brincar de esconde-esconde com seus filhos. A criança se esconde debaixo da mesa, que não tem toalha, e você vê ela, você conta até 30. Aí quando você olha, você vê que ela está lá assim. Aí você diz: onde é que você está? E ela fica: ele não me viu? A primeira pergunta de Deus na Bíblia é essa: onde é que você está? No sofrimento do Jó, o Jó é um bom exemplo, porque o Jó viveu em desespero profundo. Quando Deus resolve falar com Jó, Deus não se justifica. Mas quando Deus abre a boca para falar com Jó, no final do livro de Jó, Deus faz inúmeras perguntas para Jó. E a primeira é: beleza, Jó, já que você acha que você é o cara, deixa eu te perguntar, onde é que você estava mesmo quando eu fiz o céu? Me diga. Onde é que você estava quando eu fiz os animais marinhos? Me diga. Onde é que você estava? Onde é que você estava? Me responde. Jesus, ele olha para os discípulos no Evangelho de João, e ele está andando, e os discípulos começam a andar atrás de Jesus, e diz o texto que Jesus para, olha para eles e faz uma pergunta, e diz assim, é muito legal esse texto. Jesus olha para eles e diz assim: o que vocês querem? O que vocês querem? Jesus uma outra vez olha para os seus discípulos e pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Perguntas. A pergunta é algo como se fosse o começo de uma análise do seu estado de desespero. É uma isca para tentar trazer de volta a consciência pacificadora da voz que vem de Deus. E quando Deus olha para Elias e diz assim: Elias, o que você está fazendo aqui? A resposta do Elias é muito interessante. Eu disse assim: puxa,
Eu diria essa resposta. Sabe quando alguém dá uma resposta e fala assim, foi tão boa a resposta que podia ser minha? A resposta do Elias podia ser a minha. A resposta do Elias podia ser a sua. Porque basicamente, eu vou parafrasear rapidamente o que o Elias disse, a resposta do Elias foi a seguinte, ele olhou para Deus e disse assim, o que eu estou fazendo aqui, eu vou te falar, eu fiz tudo certinho na minha vida. Ok? Eu fiz tudo certinho na minha vida, do jeito que você pediu. Assim, assim, assim. Olha, eu fiz do jeito que você pediu. Assim, assim e assim. E sabe qual foi o resultado? Desculpe, eu me lasquei todinho. E aí o Elias não para. Porque ele diz assim, olha, além de eu ter feito tudo que você pediu para mim e eu me lasquei, sabe o que aconteceu? Aconteceu é que todos os outros profetas que faziam voz comigo, está todo mundo morto. Todo mundo foi perseguido, todo mundo morreu. Sabe quem sobrou? Eu que falo com você, Senhor. Só sobrou eu. Todo mundo se lascou. Todo mundo se perdeu. Só sobrou eu. Elias entrou num desespero. Elias estava tomado por um desespero que ele pensou o que um profeta nunca pensaria. O Elias pensou o seguinte, valeu a pena ser fiel a Deus? Valeu a pena seguir à risca o que Deus queria? Você já pensou isso? Dizendo assim, olha Deus, eu fiz do jeitinho que você pediu. O negócio aqui foi muito ruim. E agora eu te pergunto, valeu a pena? Olha o jeito que eu estou, valeu a pena? O que eu acho interessante na história do Elias é que antes do desespero, ele nunca tinha cogitado essa pergunta. A pergunta do Elias, de toda essa construção religiosa, eu fui um cara certinho, eu fiz tudo certinho, andei nas tuas regras, ó que bonitinho que eu era, eu ia para a escola dominical, eu ia para o culto, conhecia a Bíblia, que bonitinho que eu era, fiz tudo certinho, me lasquei, valeu a pena? Essa pergunta, ela só faz sentido no desespero, porque antes do desespero ele nunca pensou nisso. Porque no desespero, o nosso coração vai desvirtuar. Porque no nosso desespero, a gente pode delirar diante de um cenário que está sufocando a gente. E nesse lugar, onde a gente se encontra por um fio, a gente pode achar assim que Deus abandonou. E a gente pode fazer a pergunta do Elias, nas entrelinhas, dizendo, valeu a pena andar com você? Valeu a pena? Valeu. O que eu acho bonito nessa história, no versículo 11, é a maneira como Deus tratou esse profeta desesperado. Porque no versículo 11 diz o texto, que Deus olha para Elias, dentro da caverna e diz assim, vem para fora. Deus o chamou para sair da caverna. Porque o que Deus queria falar, precisava ter uma postura de reação do profeta. O profeta precisava dar uma reagida. Sabe aqueles, pessoal que tem aquelas paradas, aí chega o pessoal, coloca, não sei como é que chama esse negócio, né? Eu não sou médico, eu sou pastor. Então coloca aquele negócio, dá aquele choque no peito, traz de volta. Ele precisava ter uma reação. Então Deus olhou para ele e falou assim, saia da caverna, vem para fora. Ele tinha que deixar aquele lugar. E eu vou te falar que sair para fora, mesmo Deus falando, não é bonitinho do jeito que a gente acha. Porque para sair para fora, mesmo Deus falando, a gente tem que fazer um esforço danado para quem está desesperado. O Elias teve que se deparar novamente com a beleza
que tinha perdido. Ele tinha perdido a beleza de estar atento à voz de Deus, porque todo profeta tem que estar atento à voz de Deus, todo crente tem que estar atento à voz de Deus, mas o nosso desespero por tantas vezes leva a gente a perder essa beleza de estarmos atentos à voz de Deus. E Elias se deparou com um esquema, vou chamar de esquema, porque o Elias não saiu. Deus falou para ele, vem para fora. E você vai entender por que ele não saiu. Ele não saiu, ele ficou dentro da caverna. E diz a Bíblia que primeiro passou um vento forte, ponto de estremecer os penhascos. Mas o Elias disse assim, Deus não está aí. Uou! Depois do vento, veio um terremoto. O Elias olhou de dentro da caverna e disse, ele também não está aí. Depois veio fogo. Imagine, cair fogo. Não, peraí. Mas o Elias olhou para o fogo e disse, ele também não está aí. Interessante, né? Para alguém que estava desesperado ser capaz de perceber a ausência de Deus. Então vem uma das maneiras mais belas de Deus falar a um desesperado. De dentro da caverna. Eu fecho os meus olhos e eu vejo a cena de dentro da caverna escura. Lotado no seu desespero, de perda de significado. Depois de todas essas experiências extravagantes e sobrenaturais, passa um leve vento, leve, na frente da caverna. E quando esse leve vento passa, essa leve brisa passa, diz o texto que o Elias cobriu o seu rosto e, preste atenção no que diz o texto, e saindo, ele saiu da caverna. E quando ele ouviu esse leve vento batendo na entrada da caverna, quando ele sai para fora da caverna, ele ouve a voz de Deus dizendo, Elias, o que você faz aqui? Me chama a atenção o modo como Deus falou a um desesperado. Porque o modo como Deus falou a um desesperado é pedagógico, é didático. Deus falou manso, Deus falou calmo. Porque o que um desesperado não precisa é de uma voz berrando no seu ouvido, dizendo para ele, sai daí! O que um desesperado na alma necessita é de uma voz suave e calma. E eu fiquei pensando como a gente tem que aprender com Deus, não é mesmo? Porque no meio de tantos desesperados, nós gritamos nos seus ouvidos dizendo, sai dessa vida! E o que é interessante é que essa voz suave refaz a pergunta que ele já tinha feito. A voz suave olha para o Elias e diz, Elias, o que você faz aqui? E a resposta do Elias é a mesma. Coberto, com respeito, porque ele agora sabe que está diante de Deus, ele reafirma tudo o que sentia. Eu fiz tudo certinho e só me lasquei, só sobrou eu. Só que agora, fora da caverna, Deus olha para o Elias e fala algo diferente no versículo 15, porque Deus olha para o Elias e diz assim, vai e volta de onde você veio. E aqui a gente precisa fazer um cálculo.
Porque se ele demorou 40 dias e 40 noites para chegar no monte de Deus, vai e volta, agora ele tinha os mesmos 40 dias e 40 noites para voltar. Porque o processo de saída do desespero é descobrir na voz de Deus como que a gente retorna para a vida. E veja como Deus foi sensível ao processo de desespero do Elias. Primeiro, Deus mandou um anjo para dar comida para ele. Só. Depois, o anjo apareceu de novo, deu comida e falou para ele viajar, porque a viagem ia ser longa. Terceiro, depois que o Elias viajou e foi para dentro da caverna, o anjo acordou ele dentro da caverna. Depois, em quarto lugar, Deus falou para ele sair da caverna, para ele poder ouvir a voz de Deus de novo. E por último, só depois de todo esse processo muito calmo, de 40 dias e 40 noites, e de mais um dia andando no deserto, depois de tudo isso, é que Deus olha para ele e diz assim: volta, volta, e realiza. E agora, essa é uma parte que me comoveu demais. Deus olhou para o profeta e disse assim: volta e realiza a sua última tarefa como profeta. Eu acho interessante o modo como Deus trabalhou nesse processo, porque quando a gente vê alguém desesperado na vida, a gente acha que as coisas têm que ser rápidas. Nós achamos que as coisas têm que acontecer num processo único. Está desesperado, bom, resolve isso, problematiza a coisa e resolve. Como se a coisa dependesse de uma única decisão. E se não for rápido, é porque a pessoa não quer sair do desespero. Não é assim que funciona. Existe um tempo, existe uma caminhada, e tudo com muita calma, porque se Deus tratou com calma um homem desesperado, porque eu não vou tratar com calma alguém desesperado? E aí o Deus olha para Elias e pede para ele voltar e realizar 3 tarefas. A primeira, ungir, ele tinha que ungir 3 pessoas. Ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel. E lembre-se, quando o Elias ficou desesperado, ele deixou lá à entrada do deserto quem? O seminarista. O cara que queria ser pastor. O cara que queria caminhar com ele. E ele estava esperando até agora. 40 dias, mais outros 40, o cara estava lá. Que servo obediente, né? Que bom teste para os seminaristas. Estou pensando em algo parecido. E Deus não esqueceu daquele carinha. Deus olhou para Elias e isso me comoveu. Deus olhou para Elias e disse assim: e você vai ungir a Eliseu. E você vai ungir Eliseu, e diz o texto, profeta no seu lugar. É como se agora Deus olhasse para o Elias, tirasse ele do desespero, mas olhasse agora para ele dizendo assim: agora chega. Quem está dizendo basta sou eu. Eu entendi sua dor, eu entendi seu desespero. Chega. Você vai passar o bastão. Mas Deus,
havia omitido uma informação do Elias nesse tempo todo. Porque nesse tempo todo de desespero, uma das coisas que levou Elias ao desespero é a solidão. Porque ele diz assim, eu estou sozinho, fiquei sozinho nesse negócio. Porque mataram todo mundo. Só que no final da história, depois de Deus pedir para ele voltar, Deus dá essas 3 tarefas para ele. Deus está dando, no ministério pastoral, a gente chama de jubilação. Deus estava jubilando o profeta. Deus falou assim, chega, realmente já deu para você. Vou te pegar para mim. E o Elias subiu como Elias, subiu como carruagens de fogo. E Dante falou, galera, estou indo embora. Carruagens de fogo, bem típico a Elias. E quando Deus pede essas 3 tarefas, Deus diz algo muito interessante. No versículo 18. Ele diz assim, e sabe de uma coisa, Elias? Eu deixei 7.000 em Israel. Tem 7.000 pessoas que não se curvaram diante de Baal e que não beijaram ele. Uau! 7.000. O Elias achava que estava sozinho. O Elias achava que era o único que estava sofrendo em nome do Senhor. O Elias achou que ele era o único que tinha sido fiel. E ele descobre que tinham mais 7.000 pessoas que também estavam na mesma condição que ele, que se manteram fiéis a Deus, só que não estavam desesperados como ele. A grande confusão que o desespero causa no nosso coração é a certeza de que a gente está sozinho, porque quando a gente está desesperado, a gente olha para o mundo e diz assim, eu sou o único que estou passando por esse negócio, eu estou morrendo e mais ninguém sabe, eu estou sozinho nisso aqui. Agora eu vou dizer uma coisa para você que está desesperado, ou desesperada, você pode estar distante de outras histórias. Você pode estar distante de outras histórias, mas você não está sozinho. Porque se você perceber na rua, ou se você trocar meia dúzia de palavras com as pessoas que congregam talvez na mesma igreja que você vai acabar percebendo que existem pessoas que estão por um fio de corda chamado desespero na mesma condição que você. Eu espero que com essa história você tire lições profundas no seu desespero. E que você seja capaz de ouvir a voz daquele que fala e daquele que nos conduz em etapas. Porque quem está desesperado também precisa aprender a vencer etapas para sair do desespero. Eu oro hoje para que você saia daqui com o milagre da pacificação. Se o desespero é real, a pacificação de Jesus de Nazaré também o é. Eu queria convidar você a orar comigo. Se você puder ficar em pé, nós vamos orar. Eu oro hoje, Senhor, pelos que estão desesperados.
cujas razões eu não sei, mas que estão desesperados, que perderam o significado daquilo que faziam e daquilo que eram. Eu oro por estes que estão em guerra na alma, que estão sem saber o que fazer, que já perderam a capacidade de ouvir a tua voz, que estão errantes emocionalmente, perdidos e angustiados. Eu oro para que hoje, em nome de Jesus, o Senhor traga paz para estes corações. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, te ajudando no seu desespero, ajudando você a caminhar lentamente em todo o seu processo, seja ele qual for, pela graça e pelo poder do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.